Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 das atividades complementares. Então, nós vamos fazer essa semana 3 atividades, né? Referentes à semana 1 das atividades complementares. Então, a gente vai ver alguns conceitos que a gente viu no seu PET volume 2. A gente vai começar pela questão 1 aqui do Cefet. As tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos como canetas, camisas e canecas. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas, devido à mudança de estado físico ocorrida em sua aplicação. Então, vamos revisar aqui só para vocês lembrarem o que é sublimática ou sublimação, né? Sublimação, que é o que essa palavra sublimática lembra aqui para vocês, é a mudança de estado físico do sólido direto para o gasoso. Então, aqui você tem que achar um esquema que represente essa mudança do estado sólido direto para o gasoso. Lembrando que no estado sólido, a gente tem tudo muito unido, né? As partículas estão muito próximas. Aqui no líquido já estão um pouquinho separadas e no gasoso elas vão ocupar a maior distância possível umas das outras, né? Elas vão ocupar todo o espaço. Aí você vai olhar se é a letra A, que corresponde à mudança de estado de sólido direto para o gasoso, se é a letra B, C, D, e vou marcar a opção aqui, tá? Não esqueça disso, que sublimação, mudança de estado sólido diretamente para o gasoso. E a tabela que está mostrando aqui na questão 2 está falando o seguinte, está falando o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Né? O ponto de fusão, ou temperatura de fusão, ela representa a mudança de estado sólido. Então, a essa temperatura começa a acontecer essa mudança. Acima dessa temperatura, tudo já ficou líquido. E o ponto de ebulição te mostra a mudança do estado líquido para o gasoso, né? Então, nessa temperatura aqui, a gente vai ter a mudança do estado líquido para o gasoso. Então, quando vocês olharem o ponto de fusão, todos os valores que vierem antes desse ponto de fusão, por exemplo, aqui, menos 218, menos 300 é menor que menos 218. Então, antes desse valor, a gente tem o oxigênio em estado sólido. Por exemplo, o fenol aqui, 43. Quer dizer que antes de 43, ou seja, por exemplo, 20 graus, o fenol está em estado sólido, que vem antes do ponto de fusão, então vai estar em estado sólido. Menos 130, aqui, por exemplo, se tiver menos 200, aí vai estar o pentano, vai estar no estado sólido, né? E se a temperatura que você escolheu lá, que ele está pedindo aqui na questão, estiver entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição, vai estar no estado líquido. Se essa temperatura que passou ali for maior que o ponto de ebulição, aí aquele composto, substância, vai estar no estado gasoso, né? Então, se estiver antes do ponto de fusão, vai estar no estado sólido. Se estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, está no estado líquido. Se estiver a uma temperatura maior que o ponto de ebulição, vai estar no estado gasoso, tá? Então, você vai considerar para 20 graus. Aí você vai ver, 20 graus aqui é antes, entre os pontos de fusão e ebulição ou depois do ponto de ebulição. Aí você vai falar, né? Se está em estado sólido, líquido ou gasoso. Bem simples. E a atividade 3, vocês vão ter que fazer cálculos, né? Então, aqui te deu a densidade, que é gramas por centímetro cúbico, a unidade que a gente utiliza. O alumínio é 2,7, a do zinco é 7,1, da prata 10,5, chumbo 11,4 e ouro 19,3. Então, vocês vão usar esses dados aqui para resolver. Na letra A, pede o seguinte, qual que é a massa de alumínio em 10 centímetros cúbicos de amostra? Então, a massa, ele quer descobrir. Você tem o volume, que é 10 centímetros cúbicos, e como está falando do alumínio, a gente tem a densidade. Então, vamos lá. Olha só, a densidade é massa sobre o volume. É a massa do que você tem dividido pelo volume por ele ocupado. Você tem um volume de 10 centímetros cúbicos. A massa é o que quer descobrir e a densidade já falou lá que é 2,7. É só você substituir aqui. Então, a densidade vale 2,7, né?
O volume vale 10. Quanto que vai valer a massa? É só você multiplicar cruzado, vai ficar massa igual a 2,7, desculpa, vezes 10. Fez isso, descobriu a massa. A gente vai para B agora. Na letra B, o volume de zinco é em 35,5 gramas. Então, ó, a massa é 35,5, porque massa é unidade, pode ser dada em gramas, quilogramas. No caso da densidade, a gente precisa em gramas, né? Então, de zinco. O zinco tem densidade 7,1, a massa é 35,5, ele quer descobrir o volume por ele ocupado, né? Então, olha só, o volume eu não sei, é o que quer descobrir. A massa é 35,5 gramas e a densidade 7,1. Então, vou substituir, ó, densidade 7,1, massa 35,5 sobre o volume. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 7,1V igual a 35,5. Passo 7,1 dividindo, né? Então, fica 35,5 dividido por 7,1. Só fazer essa conta que vocês conseguem encontrar o volume ali, tá? E a última, ele fala assim, ó, uma amostra apresenta massa igual a 84 gramas. E o volume, 8 centímetros cúbicos. A amostra é composta por qual metal? Como a densidade é uma propriedade específica, se você encontrar a densidade ali dessa amostra e comparar o que você já tem aqui na tabela, se você encontrar densidade de 2,7, você vai falar que ela é composta pelo alumínio. De zinco, 7,1. Se for de prata, 10,5. Se for de chumbo, 11,4. E se for de ouro, 19,3. Então, vamos lá. O volume é 8, a massa é 84, densidade eu vou descobrir. Densidade é massa dividido pelo volume, 84 gramas dividido por 8. Então, depois que vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão olhar lá na tabela. Bateu com a densidade de quem? Se tiver batido com a densidade de alumínio, né? Se for 2,7, vocês vão falar a amostra é composta por alumínio, ou zinco, ou prata, ou chumbo. Depende lá da densidade que você vai encontrar. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Bem simples, são 3 atividades só, para não ficar muita coisa para vocês fazerem, tá?